Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, amigos, boa tarde, Selenita, tudo bem com Boa você? tarde. Sim, espero que esteja tudo bem com você, com o colega João e com todos que estão nos assistindo. Boa tarde, amigos. Há de estar. Boa tarde, João Marcelo, tudo bem com você, João Marcelo? Boa tarde, tudo ótimo, é um prazer incomensurável estar aqui com vocês. Você aumenta um pouquinho o seu áudio, João, que está baixo, por favor. Claro. Boa tarde a todos, boa tarde a você, boa tarde. Como é boa tarde o que, João Marcelo? Como é que é boa tarde? Boa tarde, a Selenita, boa tarde, Renilda, e boa tarde. Boa tarde. Oi, e aqui para nós é uma satisfação, uma alegria estarmos no programa onde nós estudamos as obras de André Luiz. E hoje e a vida continua, concluindo o capítulo 12. No próximo programa estaremos no capítulo 13. E ter você conosco é uma grande alegria, é uma satisfação imensa. Portanto, venha, fique conosco. Essa sala aqui é divertidíssima, traz conteúdo, traz descontração, traz aquela vontade de você pesquisar mais. Então, fique com a gente. Para nós darmos continuidade, vamos convidar o nosso querido João Marcelo para que faça a prece inicial. Por favor, João, fique à vontade. Querido Mestre Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Pedimos nesse momento a intercessão não só sua, mas de todos os nossos irmãos iluminados de luz, que possam estar aqui presentes, nos dando sabedoria, nos dando esclarecimentos para que nossas palavras, agora lidas desse livro tão maravilhoso de André Luiz, toque as nossas almas, nossos corações, não só nosso, mas também dos nossos ouvintes. E essa energia que está aqui agora presente, que vai se fazer ao longo dessa nossa trajetória, vá também para os nossos familiares e todos aqueles que nos rodeiam. Que assim seja e assim será. Amém. Que assim seja. Muito bem. Muito obrigada, João Marcelo. Então, vamos prosseguir com o nosso estudo. E nós sempre gostamos, para darmos continuidade, lembrar os nossos queridos internautas o que nós vimos no programa passado. Selenita, eu sei que você não estava, mas você está que você leu. Ela estava sim. No programa passado, ela terminou caindo e não ficou. Foi? Estava então, sim. Selenita, lembra pra gente o que nós falamos no programa passado sobre essa questão de... O capítulo fala julgamento e amor, não é isso? Veja, então, o que nós falamos no programa passado. Lembra isso, Selenita? Traz para a gente aí. No sábado, na semana passada, a senhora Serpa e o senhor Felipe, eles foram até um templo religioso de orientação, pressupondo-se que seria de uma orientação segundo o ponto de vista católico, uma vez que era anseio da senhora Eveline poder assistir a um culto
ministrado por um líder católico. Ela sentia falta disso, que era a sua prática no mundo em que estava encarnado. E foram levados até esse local, onde assistiram uma preleção. E na preleção se destacou justamente essa questão: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma régua que você julga, com a mesma régua os seus atos serão medidos, os seus atos serão avaliados. E o amor predomine sempre sobre as nossas ações e que nos orientem nesse sentido, de nós avaliar, enxergarmos primeiramente, os nossos próprios atos, ao invés de não nos olharmos, não olharmos para o nosso interior e ficarmos todo o tempo olhando para terceiros e apontando para terceiros. Então, antes que isso aconteça, nós usemos o amor e a benevolência para medir, para avaliar e enxergar as outras pessoas, e que conosco também sejamos amorosos, mas sejamos justos, para julgarmos as nossas ações e, com isso, irmos burilando nosso perfil, a nossa biografia. Muito bem, Selenita. Então, dando continuidade ao nosso estudo, vamos lá, que nós paramos onde ele diz assim, olha, quantos, porém, desprezarem as sublimes oportunidades do tempo, muitos, no clima de recomposição. Nós, inclusive, em dado instante, nós também perdemos essa oportunidade que o tempo nos ofereceu, né? Fizemos escolhas contrárias, escolhas equivocadas, e em função disso, hoje ainda estamos aqui. Mas, graças a Deus, já despertamos as nossas consciências de que somos seres imortais e, na condição de espíritos eternos, precisamos construir agora uma intimidade melhor. É o que ele... Fale, Marcelo. Se você me permite, o grande, eu acho que a deixa, né, para a gente continuar nosso capítulo, se eu posso dizer, pegando a passagem que ele evoca, né, do apóstolo Mateus, aí, não julgais para não ser julgado, ele fala das paixões mundanas, né? E como o fato de sairmos, né, da parte do corpórea, como ele diz, do corpo da matéria mais densa, isso nos acalenta, isso nos tira das ilusões. Então, muitas vezes, a gente fica preso a paixões essas que acabam nos tirando do nosso foco, que é a nossa evolução espiritual, e para que nosso espírito, né, ele siga a lei do progresso. Verificando dessa forma, a gente vê o quão bonito é quando ele fala: aprendemos que todos nós somos consciências deficitárias perante a lei. Então, veja que a gente tem uma consciência ainda muito deficitária. E aí fica bem perto da onde a gente parou. Então, eu acho que é uma grande deixa para o ouvinte que não ouviu, né, ele ter essa capacidade. Muito bem. Bom, e seguindo, num clima de recomposição a que nos acolhemos agora, de certo que, por eles mesmos, recuarão para os distritos vizinhos, onde se afinam os agentes da perturbação e das trevas. Ainda hoje eu estava observando como é que eles falam, João Marcelo? Um spoiler? É assim? O spoiler, né? Sim. Spoiler. Spoiler? É assim que fala? Sim. Do Nosso Lar 3, está em gravação, né? E eles estavam construindo... Oi? Que maravilha! Eles estavam construindo a região umbralina. Então, a gente observa, e é engraçado que o diretor diz assim, olha, vocês trabalhem para não ir para um umbral, nem mesmo um umbral cinematográfico, porque
é muita lama, é muita coisa. Quer dizer, mas lembrando que esse cenário, esse espaço existente, não é uma criação divina, e sim uma criação humana. Porque Deus só cria o que é belo, Deus só cria o que é lindo. Tanto é que ele nos criou. E somos seres todos belíssimos, cada dia melhor. Olha que maravilha! Assim somos. Então ele vai dizer aqui, ó, de certo que por eles mesmos recuarão para os distritos vizinhos, onde se afinam os agentes da perturbação e das trevas. Doentes voluntários, se viciando-se em lamentável regime de reciprocidade, até que, fatigados de rebeldia, roguem a piedade das leis eternas, a preciosa dádiva das reencarnações de sofrimento regenerativo para o retorno a estes sítios, Deus sabe quando. Você comenta, João Marcelo, isso aqui? Só um minuto aqui, que eu estou com um probleminha aqui. Pede para a Anitta, nesse caso, já comenta. Só um minuto. Vá, Selenita, fica à vontade para comentar isso aqui, enquanto o João Marcelo se organiza lá. Sim, é o estágio que nos é permitido para que nós possamos cairmos em nós mesmos, nós possamos nos imbuir de muita reflexão e até o momento em que a gente possa, que a gente tenha a lucidez de pedir ao Pai que nos tire daquela situação, que nos dê a oportunidade de enxergar a luz, enquanto estávamos com os olhos abertos, porém sem condição de enxergar a luz ao nosso redor. Quando de nosso coração brotar esse pedido sincero, aí sim, aí o Pai como diz assim, ele dá o start para que a gente comece a enxergar além do que nós estávamos vendo até aquele momento. Algo interessante, Selenita, que ele coloca, quer dizer, tudo é interessante, mas nos chama atenção quando André Luiz diz assim, ó, doentes voluntários. Isso, doentes voluntários. Fadigados de rebeldia. Quer dizer, são esses seres irmãos nossos, são os nossos irmãos, que, em função da sua rebeldia, construiu essa doença, a doença psíquica, e, consequentemente, está em sintonia com outros espíritos que se encontram neste ambiente. E aí, resultado, estão nesse estado, aguardando que eles mesmos roguem pela misericórdia, pela piedade divina. Porque, estando nesse ambiente, é preciso socorrer, é preciso pedir, como nos deu um exemplo André Luiz. Só depois de uma prece fervorosa, é que ele vai enxergar Aniceto, que sempre esteve ali ao seu lado. Pode falar, João Marcelo. E é muito interessante para o amigo ouvinte e para nós refletirmos aqui que a energia, o amor, é a energia divina que mantém a vida. E como diz Jesus no seu ensinamento, claro, fora da caridade não há salvação. E a caridade que ele faz é essa caridade de amor com nós mesmos, com o próximo. E você veja que essas atitudes que não são de amor, uma hora ou outra cansa. Uma hora já o amor não, ela é essa energia divina que mantém a vida e que nos faz cada vez mais crescer e né, desejar mais coisas. É algo muito interessante, a lei eterna, a lei do amor. E aí ele fala que quando você se afasta disso, desse seu propósito divino, você vai adoecer, e por mais que você se debata, é uma reflexão muito interessante que André Luiz nos traz com essa passagem. E aí, o João Marcelo, tem uma questão também bem relevante. Se você vive nesse estado de não se encontrar, de não acordar este amor que habita em nós, olha o que ele nos dá por misericórdia divina, o quê? A reencarnação.
Vá para o corpo físico, vá refletir melhor, vá rever seus conceitos, seus atos, e depois você volta. Né? É a misericórdia divina. Tem a encarnação compulsória, né? A encarnação Isso. compulsória. É isso? Uhum. Que é para os seus amigos ouvintes, né, que não conhecem, ficar ciente dessa possibilidade, que existe aqueles que têm o mérito do Pai ouvir e atender seus pedidos, e tem aqueles outros que tão rebeldes, que bota ele um pouquinho É muito interessante, exatamente, foi bom você ter Eles falado. são rebeldes porque ainda não compreenderam essa lei de amor, e por não compreendê-la, acha que Deus é culpado de tudo, e nesse achômetro, o que acontece? Revolta-se e assim se recusa a viver perante ou conforme essas leis. Então, por esse motivo, em função dessa revolta, dessa recusa, que ele é convidado a reencarnar compulsoriamente. Os espíritos que normalmente reencarnam dessa forma, eles não participam do projeto reencarnatório, que é o seu anjo guardião, aquele espírito amigo, o seu tutor, é que vai organizar tudo para ele. E o acompanha, né? O acompanha durante toda a sua trajetória aqui no mundo físico. Muito bem. Você continua a leitura, João Marcelo, por favor? Claro, com o maior prazer. Não aspiramos a dizer com as nossas afirmativas que o renascimento no campo físico seja sempre cadinho de reparação aos delitos que praticamos, pois milhares de companheiros, depois de longo e honesto esforço pela própria corrigenda entre nós, com larga cota de tempo em nossa colônia de trabalho e reforma, volvem ao corpo carnal, honrados com tarefa de abnegação e heroísmo obscuro, junto de alguém ou ao lado de grupos afins, granjeando em louvável anonimato concessões e vitórias dignas de apreços que, apesar de permanecerem quase sempre ignorados pelos homens, se lhes erigem aqui em passaporte de liberação e acrisolamento para as esferas superiores. Essa passagem, esse parágrafo, se você me permite, Renilda, comentar, me lembrou muito o exemplo daquele livro psicografado também por Chico Xavier, eu me esqueci agora o nome que é Renúncia, que Alcione, no caso, ela, como ele mesmo fala, apesar de ser um ser humano que não foi conhecida na sociedade, mas ela pediu para estar aqui em uma proposta de reformar aqueles entes queridos dela. Ela tinha realmente uma proposta muito honrosa, muito honesta, e ela conseguiu isso através de muito esforço, que ela já estava em outro grau, mas ela vai para que ela possa colocar aqueles irmãos próximos dela para frente sejam também vitoriosos, já que sem a participação dela provavelmente demoraria mais e ela gostaria que eles realmente progredissem. Então são muitos irmãos que vêm para a costa terrestre com o mesmo objetivo de colocar esse planeta, colocar os seus irmãos mais próximos, ajudando da maneira que fazem, anonimamente, sem querer nenhum estrelismo. E talvez para a nossa realidade eles sejam até derrotados, como a própria história de Renúncia mostra, uma mulher extremamente humilde, morre pobre, mas ela, a olhar divino, ela é uma mulher muito vitoriosa. Desculpe a demora em esclarecer, mas é um... Sim. Pode comentar. Sim, pois é, o parágrafo aqui traduz para a gente que que
voltar a uma encarnação não quer dizer que seja exatamente uma punição, né? Enfim, nós aqui estamos vivendo um planeta de provas e muitas vezes as provas não são punitivas, as provas, muito pelo contrário, são desafios para que você vá subindo a patamares cada vez mais elevados. E também uma outra condição de você vir é nessa condição que João estava explanando. Você pode vir no ato assim abnegado, vir para ajudar no desenvolvimento de outro espírito amigo, o espírito que você se propõe, por benevolência sua, você se propõe a vir ajudar na sua condução. Tanto você pode ter participado desde o planejamento e lá você se dispôs a vir sem ônus nenhum, apenas você quer ajudar aquele ser que está tendo a oportunidade de voltar para retomar o seu desenvolvimento e que ele saiba que ele pode caminhar lado a lado, dar a mão a esse irmão. Então, é uma ação benemérita, que diz muito bem a respeito desse espírito e que, com certeza, vai ajudar muito aquele a quem ele vem como companheiro. Muito bem. Prossegue com a leitura, João Marcelo, por favor. Ante a pausa que surgiu espontânea nos lábios do orador, que se aurelava de intensa luz, Evelina e Ernesto se entreolharam em seguida, através de ligeira mirada sobre os circunstantes, notaram que dezenas de rostos se banhavam de lágrimas. Irmãos, continuou o ministro, não vos sintais no tribunal de justiça quando nos achamos numa casa de fé. Mãe amorosa dos nossos impulsos de melhoria e sublimação. Diz-nos a fé, neste recanto operoso e tranquilo, que não obstante desencarnados, é preciso reconhecermos que as nossas ocasiões de trabalho e progresso, retificação e aprendizagem não chegaram a tempo. Pode falar, pode comentar. Eu acredito que é muito bem explicado a passagem por si só. Primeiro, a emoção que eles estão sentindo e o ponto que ele pede de uma maneira muito para que eles não fiquem se culpando, que essa não é a ideia, e que eles tenham esse olhar de fé e de tranquilidade diante dessa situação, dessa mãe, desse pai, desse amor que chegou e abraçou eles, né, para a eternidade, e que eles tenham essa visualização de trabalho, progresso e retificação que eles vão ter. É isso que eu posso contribuir. Selenita, vamos fazer o seguinte, vamos então agora para as perguntas, depois a gente continua com o... Claro. Sofia Maria, do Jardim Botânico, Rio de Janeiro, ela pergunta assim, o que o amor, do ponto de vista da espiritualidade e do espiritismo, o que é o amor, do ponto de vista da espiritualidade e do espiritismo? Pode falar, Selenita. O amor é o sentimento fundamental no espiritismo. É o amor que alavanca os seres humanos. É o mandamento máximo dentro do espiritismo. E é diferente do amor material, do amor carnal, porque ele não seleciona por beleza, por faixa etária, por atração, por convenção social. É um sentimento absolutamente puro. Este é o verdadeiro amor. E que, portanto, também não se apega
há sexo, porque não é um amor carnal. Então, seres humanos são portadores do amor e que é um amor divino, uma vez que Deus está dentro de nós, esse amor de que estamos falando é um amor divino. É com esse amor que nós deveríamos, se já estivéssemos num patamar um pouco mais elevado, olhar para nós mesmos, claro, em primeiro lugar, e olhar os demais seres, tanto os que estão ao nosso redor, como aqueles que nós nem conhecemos, mas que temos ciência da existência. Então, é um amor amplo e incondicional. Este é o amor segundo o Espiritismo. João Marcelo. Eu gostei muito quando ela falou a palavra fundamental. Então, o amor é a força fundamental que nos sustenta, que sustenta o universo. Ele é visto como essa energia divina que nos conecta a Deus e aos outros seres, criando, pessoal, essa sensação e essa realidade de totalidade. E o amor significa reconhecer o próximo a nós mesmos, reconhecer essa centelha divina que habita em nós, e essa centelha divina habitando em nós, nós vamos cultivar o respeito, a empatia e a compaixão. Veremos no outro essa luz, essa energia, esse amor divino que tem. Então, o amor de Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, já ensina a nossa doutrina. Mas muito interessante que no Evangelho segundo o Espiritismo, ele ensina que o amor é a base do progresso moral. E ele diz, Allan Kardec, de uma maneira muito interessante, que quanto mais o espírito evolui, mais ele ama. Mais o amor, de uma forma pura e universal, deixando de lado o egoísmo e o interesse pessoal. E, para finalizar, o amor é, portanto, o caminho de libertação espiritual e da verdadeira felicidade. Então, meus amigos, amem mais. Quanto mais vocês amarem, mais vocês vão ter uma paz de espírito, um amor, não só por você, mas ao próximo, que isso, com certeza, vai ser uma bênção e, com certeza... Costumamos dizer que a fraternidade é o amor em movimento. E é uma força tão profunda que ele cria, que nós somos na condição de co-criadores, juntamente com o Pai, nós também criamos em nome desse amor e em respeito a esse sentimento tão belo. Esse Pai que sabe que em toda criatura humana existe essa centelha divina, porque o próprio Cristo dissera assim, vós sois deuses, vós sois luz, e sendo a humanidade como um todo, essa luz, ali habita essa essência fundamental. Este movimento constante é capaz de transformar qualquer situação. Observem, em determinados momentos, quando alguém está esbravejando, reclamando por alguma coisa, o outro, mais sereno, observando a situação, ao invés de esbravejar tanto, ele silencia, desmonta a outra criatura. Então, a gente percebe que naquele ser, essa centelha já está um tanto mais que avançada, já despertou, já está descortinada. E esse descortinar nos faz crescer a cada instante, conforme ambos trouxeram. Então, assim, Sofia, o amor, no ponto de vista da espiritualidade, é a mesma coisa no que diz respeito ao ponto de vista do espiritismo. Porque o espiritismo é uma construção dos espíritos. Logo, tem uma relação, tem um relacionamento com a espiritualidade. A doutrina espírita ela não está fundamentada em nenhum homem. Ela está fundamentada, ela é originada da equipe invisível dos amigos espirituais. E ambos trazem essa força como este poder capaz de restaurar, de curar e de conduzir qualquer ser ao seu processo evolutivo, de progresso constante. Dessa maneira, a gente deixa assim para você, Sofia, o que seja esse amor nos dois aspectos.
E aí a nossa querida, quem aqui, Sofia também, ela continua dizendo: será a potência que o amor tem que substitui a ciência e a religião na resolução definitiva dos problemas físicos e espirituais, pela solução do amor incondicional que me move o universo? Ela está dizendo: o amor é tão potente que ele substitui a ciência e a religião. Ele resolve os problemas físicos e espirituais na solução do amor incondicional. Pode falar, João Marcelo. O que é que acontece na nossa visão? O amor é entendido como essa lei maior, como a gente acabou de falar, ensinada por Jesus Cristo. A gente compreende que a ciência e a religião, elas são fundamentais para o progresso humano. E a nossa doutrina me encantou tanto, amigos ouvintes, porque ela consegue criar essa sinergia de uma maneira tão bonita de ciência e religião. E a ciência explica os fenômenos do mundo material, enquanto a religião oferece sentido, fé, orientação moral desse mundo intangível. Mas o amor vai além. Ele é a síntese suprema, ela é uma síntese que ela vai muito além disso. É o ponto de encontro em que a ciência e a religião se unem. Ali está o amor, pois ambos encontram sua finalidade no bem e na verdade e na justiça. Gostei da sua pesquisa, viu, Paulo, João Marcelo? Eu gostei da sua pesquisa. Muito bem. Parabéns, garoto. Parabéns. Muito bom. Concluiu, João Marcelo? Sim, eu fui lhe senhora. parabenizar? Sim, senhora. Já concluiu? Então você vai, Serenita. Sim, então, o Espiritismo, exatamente de maneira contrária, ela não contrapõe o amor à ciência e à religião. Ao contrário, ela cria um elo. Ela é o liame entre a ciência e a religião. Depois que saímos daquela era, daquelas crenças de um Deus duro, carrasco, que castigava, e mais ou menos até o final da Idade Média, quando então se conseguiu enxergar Deus como um Deus de amor, o Deus que Jesus nos ensinou, e que a religião, mesmo sendo a religião cristã, que se dizia seguidora formada, erigida pelas palavras de Cristo, mas continuavam pintando aquele perfil de um Deus duro, um Deus castigador. E aí vem uma era mais amena, em que a gente coloca a fé à frente de tudo isso. E a ciência, aí o mundo começa a se desenvolver, a civilização começa a investir em ciência, em descobertas em científicas, ela não é contrária à religião. Não são pontos antagônicos, religião e ciência. E justamente o que faz o liame entre esses dois pontos é o amor. A gente precisa do amor na religião. A religião não pode ser aquela fé cega e, com isso, dura, aonde a gente queimava pessoas vivas porque achávamos que elas eram bruxas, que eram seres fora do padrão normal. Pela fé se fizeram aquelas guerras religiosas, pela fé, pela religião. Então, não é essa religião que o Espiritismo abraça. E nem a ciência ela pode ser desgarrada da fé. Felizmente, né, nesta época da agora que estamos atravessando, a medicina, só citando um exemplo, a medicina vem cada vez mais abraçando teses espiritualistas e espíritas. Já entende que existem os males do físico, do corpo físico, e males que são da alma. E que não existe uma guerra entre essas duas visões. Ao contrário, a visão tem que ser uma visão ampla e abrace essas duas coisas conjuntamente. Então, essa religião raciocinada, com essa ciência
também raciocinada, mais imbuída de uma sensibilidade, de uma compreensão maior, tudo isso está nos braços do amor. É preciso amor para as duas coisas. É preciso amor para desenvolver a religião de uma maneira não sectária. É preciso amor para a ciência avançar sem fechar as suas portas para outras verdades, outros conhecimentos que até então não faziam parte do seu escopo. Então, o amor... Dessa forma, Selenita, nós percebemos que ele não, como diz Sofia, ele não substitui uma nem outra. Nem outra. Ela disse que o amor substitui, não. Cada um vai ocupar o seu espaço dentro das leis universais. A ciência tem o seu papel, a religião o papel dela, e ele vai fazer, como você colocou aí muito bem, essa integração. Um não pode substituir o outro. A doutrina espírita, conforme nós já observamos, é a única doutrina que trouxe essa integração, essa valorização, entendendo que precisamos caminhar juntos, ok? Muito bem. Respondido, vamos para a questão seguinte. Quando Helder Ventura, ele, universitário Cascavel, quais as ocupações diárias dos habitantes de uma colônia espiritual? O que eu tenho que fazer todos os dias? Olhe, Helder, a ocupação é conforme o seu estágio psíquico, o seu estado emocional. São essas condições que vai definir o que você vai fazer. Vamos lembrar lá de André Luiz, no momento que ele estava no Ministério do Auxílio, e aí, então, ele aqui no plano físico era médico, achava que lá também ia ocupar função similar. Então, o que acontece? Ele estava lá e até então, durante esse período no mundo, ele não tinha encontrado ainda nenhum trabalho. Quando ele vê aquelas pessoas com aquela gosma derramando aquele negócio, os desencarnados, ele então pegou a vassoura, pegou a pá e começou a recolher aquilo. Então, tudo vai depender da condição de cada ser. Quanto mais evoluído, outros trabalhos nós estaremos sendo envolvidos, como, por exemplo, coordenador de uma colônia, ser enfermeiro, enfim, são muitas atividades. O que é que você acrescenta, João Marcelo? Eu acrescento nesse sentido, exatamente como você falou, que a depender do grau de evolução dele, ele vai ocupar lugares de atendimento, ou de acolhimento, ou de estar em tratamento, ou ajudar nos tratamentos, no apoio ao serviço de organizações de manutenção da colônia, participação em outras equipes. Então, as atividades são diversas, ele vai estudar, vai trabalhar, vai orar, vai meditar, vai ter convivências fraternas, entretenimentos, como show, festas, preparação para novas etapas evolutivas. Então, são muitas, uma resposta bastante ampla, mas acho que acredito que a gente conseguiu responder no curto espaço que temos. Sim, sim. Acrescenta alguma coisa, Selenita? Sim, né? Tudo isso que foi falado, e mais que a exemplo de uma reunião mediúnica em que chegam irmãos necessitando de esclarecimentos, de todo tipo de ajuda, e que nós estamos ali para praticar esse ato da mesma forma. A todo instante vem chegando espíritos que acabaram recém-desencarnados. E é preciso que tenha muito braço, muita gente, para que já esteja num estágio mais equilibrado, possa receber os que chegam, prestar as primeiras informações, ajudar nos primeiros passos. Então, é uma atividade diuturna e permanente, que não encerra, não tem intervalo. Então, a gente tem muito o que fazer quando estamos nesse patamar. Muita coisa é preciso que seja feita, e são precisos muitos braços. E, após tudo isso, com o passar do tempo, de acordo com o nosso desenvolvimento e nosso merecimento, participar dos planejamentos reencarnatórios, que precisamos estar prontos para ajudar no planejamento do nosso próprio retorno. Então, garanto que para quem
se dispõe a trabalhar e ajudar e não ficar olhando só para si mesmo, lá vai estar muito ocupado. Mas lembrando que essas atividades, você disse, Excelência, são ininterruptas. Não são os mesmos espíritos que ficam de forma ininterruptas no trabalho. O próprio André Luiz, no livro Nosso Lar, ele nos dá notícia de que ele trabalhou muito durante alguns momentos e a mãe de Cília vai dizer, você precisa descansar. Você precisa repousar. Isso é muito interessante. O repouso. O livro dos Espíritos também nos dá notícia que o repouso também é importante. E André Luiz fala, eles vão repousar, também buscar atividades de entretenimento. Então, essas atividades, elas podem acontecer de forma ininterruptas? Pode. Porém, com outros espíritos. Digamos, tem um turno. Como é aqui no plano físico, por exemplo. Começamos das 5 da manhã até, digamos, ao meio-dia. Aí o nosso trabalho vai ser de 5 da manhã até meio-dia. Meio-dia, outra equipe vem, já pega e dá continuidade ao trabalho. É nesse sistema que acontece. Muito bem. Sim. Então, fechamos as perguntas. Volta aqui, Selenita, a continuidade da leitura. Aceitemos-nos quais somos. Reconheçamos o montante de nossas... Aceitemos-nos quais somos, reconheçamos o montante de nossas dívidas e coloquemos mãos fiéis no arado do serviço ao próximo, sem olhar para trás. A cidade que nos reúne está repleta de instituições beneméritas, com as portas descerradas ao voluntariado de quantos queiram colaborar no socorro aos que chegam até nós, em posição de angústia ou necessidade, e todos os dias. Olha aqui, Selenita, só um minutinho. Olha aqui, mais uma oportunidade de trabalho. Ó, as portas descerradas ao voluntariado. De quantos queiram colaborar. Está ouvindo, Hélio? Para auxiliar, para socorrer. Olha só, chegou lá Evelina e Ernesto, sem saber o que estava acontecendo. Mas tinham espíritos, eles encontraram Alzira, encontraram o irmão Cláudio, e agora estão com Ribas para esclarecer essa situação. Pessoas que estão, cada um em determinada atividade, executando determinados trabalhos, para auxiliar aqueles que estão chegando. Então, trabalhos são os mais diversos que nós vamos encontrando no mundo espiritual. Você prossegue, então, João Marcelo? Tá, posso começar. Na costa planetária, onde as criaturas irmãs da retaguarda travam dura batalha de evolução, entes queridos ainda encarnados, exigem-nos os mais estranhados testemunhos de ternura humana, através do concurso espiritual que lhes possamos administrar nos domínios da compreensão e do amor, a fim de que continuem a viver na esperança terrestre que lhes é necessária, tranquilos e felizes sem nós. Pode comentar, João. Pode comentar, Selenita. Brincadeira. Não, comenta aí, João Marcelo. Eu não teria muito para acrescentar mais do que já foi lido, como ele mostra, como a gente deve ter essa compreensão, como a gente tinha falado, de amor, de continuar vivendo as experiências necessárias e tranquilas e felizes. Né? Eu acho que é essa evolução que ele diz, né, das criaturas irmãs, que essa batalha dura, eu acredito que ele dá esse testemunho, né, que é esse papel tão importante dessa instituição benemérica de manter essa porta aberta aos desencarnados voluntariamente. Selenita, por favor. Ele fala assim, exige-nos os mais entranhados testemunhos de ternura humana, porque precisou um pouco de, eu diria assim, precisou uma sensibilidade mais aguçada de André Luiz para ele entender a necessidade
de estar limpando aquele salão, quando eles tinham aqueles líquidos que eram derramados. Então, ele percebeu essa necessidade, já com a sua sensibilidade, digamos assim, mais adestrada. Então, ele se coloca à disposição do trabalho. E essa ternura, ele pede, vai solicitar, não só para quem já está lá, mas nós também. Temos a compreensão de que aqueles que nos antecederam ao túmulo, o que eles necessitam é do nosso apoio em preces, em vibrações, em palavras positivas, para que ele continue a sua trajetória depois da morte. Muito bem. O carinho e entendimento se descortina para a maioria de vós. Prossegue, Selenita. Além disso... Além disso, estamos cercados, através de quase todos os flancos, por multidões de companheiros dementados, a nos pedirem amor e paciência para que se refaçam. Na arena física, multiplicávamos apelos a que se pusessem mesas dedicadas aos famintos e se acumulassem agasalhos para o socorro à nudez. Aqui, somos desafiados à formação e sustentação do devotamento e da tolerância, para que a harmonia e a compreensão se estabeleçam na alma sofrida e conturbada dos nossos irmãos, tresmalhados nas sombras de espírito. Caridade, meus irmãos, amor para com o próximo. Observem, só um minutinho, Selenita. Observem que o que ele diz aqui é o que nós treinamos nas reuniões mediúnicas. Concorda, João Marcelo? Você que é doutrinador? Com certeza. Caridade. Com certeza. Misericórdia. Como é, João Marcelo, o seu processo doutrinador nas reuniões mediúnicas? O que acontece é que você precisa, naquele momento, estar todo o amor do mundo para aquela entidade que chega. E com aquela vibração que você dá, você acaba recebendo de volta. Você acaba, naquelas dores que eles passam, dores que, apesar de serem entidades espirituais, acabam sendo ainda presas a paixões que estão como eles estivessem ainda no mundo carnal. Eles não conseguem, no mundo físico, eles não conseguem se desprender disso. E aí é esse ponto, né, que ele fala, na arena física multiplicamos os apelos que se pudessem, mesas, né, dedicadas aos famintos e se acumulasse agasalhos para o socorro à nudez. Né? Então, caridade, meus irmãos, amor para com o próximo, é isso que desejamos mais do que nunca. E aí, muitas vezes, só para não delongando na minha resposta, já que você pediu para eu comentar, o que a gente mais vê, infelizmente, são espíritos muito revoltados, vingativos, extremamente vingativos, e que eles não conseguem compreender esse amor de Deus. E eles querem simplesmente fazer vingança com as próprias mãos, não entendendo que isso é um ciclo. Eles não compreendem a lei da semeadura, e aí isso acaba sendo algo que permeia eles pela vida eterna. Então tem espíritos que ficam mais de 100 anos, 200 anos, milhões naquele processo, milhões de encarnações. 100 anos, 200 anos é pouco. Nós já tivemos a oportunidade de receber espíritos que há 500 anos estavam em processo de perseguição, quer dizer, perseguindo uma determinada família. Então, quando André Luiz diz assim, olha, pedirem amor e paciência, aí vai, ele prossegue dizendo, agasalhos, não, dedicando, aqui, a sustentação de devotamento e da tolerância, a alma sofrida e conturbada. Porque nós, de alguma forma, também somos essas almas sofridas, essas almas conturbadas. Eis a razão pela qual precisamos desenvolver paciência para com os irmãos nossos. E deixar claro, Selenita e João Marcelo, para os nossos queridos internautas, é que esses espíritos, eles não são monstros, não, pelo contrário, são pessoas
seres exatamente igual a nós. O que difere é que eles possuem, eles não estão vestindo o corpo físico e nós estamos. Eles estão nesse estado de raiva, embrutecidos, em função do que estão passando por causa dos seus atos, das suas escolhas equivocadas. Por isso que Jesus dissera, ó, vigia. Jesus disse para que nós tomássemos cuidado com aquilo que estamos pensando, fazendo, porque é isso que iremos acolher, ou melhor, é isso que iremos receber ou colher no mundo espiritual. Ok? Vamos lá? Prossegue aí, Selenita. Muitas vezes, o serviço de alguns dias pode endossar-nos valioso empréstimo de energias e meios para as empresas de recuperação e elevação que nos requisitam o esforço de muitos anos. Oremos, suplicando ao Senhor que o Senhor nos inspire, a fim de que venhamos a escolher decididamente a estrada de purificação em novos e benditos avatares na instância física, ou a vereda ascendente para a vida maior. Calou-se o sacerdote. Ele está, depois que ele faz essas conjecturas com a gente, da necessidade de usarmos da caridade, da generosidade, aqui no plano material, ele se refere a coisas materiais, ao agasalho, ao alimento. Mas no plano espiritual, nós precisamos sermos fartos em doar amor, compreensão, tolerância. Então, é uma analogia perfeita. E depois de tudo isso, ele está nos induzindo, nos voltando para que oremos, suplicando ao Senhor para o que virá logo após o nosso próximo passo. E tanto pode ser a estrada na instância física, a gente se reencarnando de imediato, se encarnando proximamente, ou numa outra direção, que talvez já estejamos prontos para darmos um passo num patamar um pouco mais elevado. Mas para todas as duas direções é necessário a oração, o coração aberto e a compreensão de que o Senhor tem o traço, tem nas suas mãos o caminho que nos vai propiciar. João Marcelo, continue a leitura, por favor. Tudo bem, eu acabei até tirando aqui. Calou-se o sacerdote em prece muda. Foi por causa do latido dos cachorros aqui. Calou-se o sacerdote em prece muda. Do teto pediam estrias de safirina luz. Safirina luz. Pendiam estrias de safirina luz, quais pétalas minúsculas que se desfaziam ao tocar a cabeça dos presentes, ou desapareciam de leve atingindo o chão. Disse-ia que no peito do ministro, em profunda concentração mental, se inflamara uma estrela de prata translúcida, de cujo centro se radiava docemente toda uma chuva de raios liriais, inundando o salão. Fantine estava comovida, mas Evelina, qual sucedia a muitos dos companheiros ali congregados, não conseguia jugular o pranto que lhe vinha em ondas crescentes do coração aos olhos. Observa-se aí o que, João Marcelo? Aqui, neste caso, nós percebemos a distância espiritual de um para o outro. Olha quantas benesses, quantas maravilhas desciam dos céus para aquelas pessoas. O sacerdote, o seu coração, saiu uma intensa luz. Fantine comungava com aquele campo energético, mas Evelina não.
Você percebe isso? Ó, Evelina, ela não consegue perceber, não conseguia jugular o pranto que ele vinha de ondas crescentes do coração aos olhos. Ela não conseguia comungar daquele movimento. As pessoas estavam em êxtase de alegria, mas ela não conseguia entender, com um comportamento similar com o que tinha aqui no planeta Terra. Então, o que precisa acontecer é a mudança. Descortina a consciência, desperta as consciências para entender realidades superiores. Não é assim? Quem deseja comentar, fique à vontade. Eu não queria comentar, eu queria só fazer um adendozinho, porque o texto diz que Evelina, da mesma forma como sucedia a muitos dos companheiros ali congregados. Então, essa forma, essa reação dela não é única. Muitas outras pessoas também estavam ali, mas não tinham ainda se situado muito bem. Essa emoção que ela estava, parece que era partilhada por outros presentes, não todos, né? Ele diz outras pessoas. Então, certamente, pessoas outras já estavam no nível de entendimento e desenvolvimento como Fantine, né? Já absorvendo toda a energia do local, enquanto que a Evelina estava assim apenas deslumbrada com o que estava vendo. E o coração Mas dela... não percebia o que acontecia, não é? Apesar de estar no mesmo ambiente, mas não comungava. O que acontece, não sei, para fazer uma comparação, o que pode acontecer, digamos, em uma própria reunião mediúnica. Alguns espíritos adentram, mas eles não aceitam o socorro, não aceitam as palavras que lhes são ditas. Mas outros adentram no mesmo espaço e, vamos dizer assim, eles se permitem ser auxiliados, eles acolhem aquilo que lhes são proposto. Então, estamos em ambientes iguais, porém, cada um com comportamentos e atitudes absolutamente diferentes, conforme a sua compreensão. Você continua a leitura, João Marcelo, por favor? João Marcelo, você... A senhora Serpa não saberia explicar a razão da emotividade que lhe assaltaram os recessos do espírito, extremamente sensibilizada como se achava, ignorando se deveria aquelas abençoadas lágrimas às aspirações. Eu vou ler de novo aqui rapidinho. É o último parágrafo. A senhora Serpa não saberia explicar a razão da emotividade que lhe assaltara os recessos do espírito, extremamente sensibilizado, como se achava, ignorando se devia aquelas abençoadas lágrimas às aspirações para o céu, ou às saudades da terra. Não mais ouvia as derradeiras palavras do ministro ao encerrar o ofício da noite. Sabia apenas que se amparava agora, de maneira total, no braço do amigo, junto de quem se retirou do recinto soluçando. E então, João? Ela estava extremamente comovida, emotiva, exatamente como você acabou de comentar, né? Ela acredito que ela tinha palavras para explicar. Ela não conseguia entender tudo aquilo, não é? E assim também, João, trazendo uma comparação para a atualidade, quantas pessoas adentram um salão doutrinário e o palestrante, quer dizer, alguns, né? E o palestrante, às vezes, busca falar do seu jeito e muitos não compreendem. Não é verdade? Exatamente. Quantos? E quantas pessoas leem o Evangelho e não entendem ainda o Evangelho segundo o Espiritismo? Assim, nós temos diversas pessoas nesse quadro que não conseguem entender.
ela não entendia porque tanta emoção, tanta sensibilidade, tanta coisa, ela não conseguia explicar o que era aquilo. Já Fantini, com uma outra compreensão da realidade, ele tinha, digamos assim, que palavra poderíamos usar para Fantini? Quem sabe dizer? Acho que ele estava comungando, vamos dizer assim, comungando, compreendendo de forma mais específica todo o processo. Muito bem. Então, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Vamos aguardar na semana que vem, a gente adentra o capítulo 13, Tarefas Novas, né? Estamos encerrando agora, agradecendo a você, Selenita, pela participação, agradecendo a João Marcelo, aos nossos queridos internautas que enviam perguntas para nós. Isso é grandioso, porque promove esse crescimento, essa integração, aguça o conhecimento, convida João Marcelo para fazer pesquisas, para trazer para nós informações tão salutares. Selenita, que estava ali com as suas anotações, né? Isso é muito importante, que esse estudo aguça na alma da criatura humana a necessidade de entender o que nós estamos fazendo aqui, para que nós reencarnamos, qual o objetivo de estarmos nesse corpo. Dessa maneira, nós contribuímos quando vocês, nossos queridos internautas, contribuem quando estimulam-nos a estudar um pouco mais. Muito obrigado, um grande abraço a cada um daqueles que vão assistir esse programa agora ou mais tarde. Sintam-se abraçados com muito carinho e tenham certeza que, nesse momento, o anjo guardião está ao seu lado, aliviando de qualquer dor, dissipando todo tipo de tristeza e qualquer situação contrária ao amor. E aquele que está envolvido por aquela energia amorosa, aquela energia extraordinária do mais profundo e eterno amor, potencializar-se-á. Então, muita paz, um grande abraço. Selenita, por favor, faça a nossa prece final. Senhor, agradecemos pela oportunidade que nos tem dado de estarmos aqui reunidos para juntos melhor meditarmos e buscarmos a compreensão dos vossos ensinamentos, Senhor. Que os nossos corações se abram para esse aprendizado e modifiquem as nossas ações, o nosso comportamento, nossa visão de mundo e o nosso comportamento para conosco mesmo e para com os nossos semelhantes. Obrigada, Senhor, que o nosso caminho seja de paz e que a gente possa levar essa paz em todo lugar onde nós chegarmos. Obrigada. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.